Lilian tinha apenas 19 anos, cheia de sonhos e esperança, quando foi confrontada por sua mãe, Eliane, diante de toda a família. As palavras cortavam como facas, e a vergonha parecia esmagar seu coração jovem. Cada gesto da mãe carregava desprezo, cada olhar, uma acusação silenciosa. Lilian não sabia aonde se apoiar, e o silêncio da casa parecia pesar mais que as palavras cruéis. Mas algo despertava dentro dela, uma força silenciosa, uma determinação que poucos jovens encontram. O destino, que parecia tão cruel naquele momento, tinha sua própria lição reservada, uma virada que ninguém na sala poderia prever. Se essa história despertou algo dentro de você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada voz carrega uma história de coragem, fé e recomeço. E no YouTube, o canal Caminhos Marcantes mostra essas histórias com toda a força das imagens. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente. Porque cada caminho deixa uma marca. A cozinha da casa de Lilian estava silenciosa, exceto pelo som do relógio marcando os segundos. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando a mesa onde ela se sentava, encolhida, tentando se tornar invisível. Eliane, sua mãe, estava em pé, os braços cruzados, olhar severo, e cada palavra que saía de sua boca parecia atravessar o coração da filha. Você não serve para nada, Lilian. Sempre estraga tudo. A frase ecoava como um martelo no peito da jovem. Cada membro da família que olhava apenas confirmava a humilhação, e Lilian sentia a vergonha consumindo cada pedaço de sua coragem. Ela respirou fundo, tentando controlar as lágrimas, mas era impossível escapar da sensação de impotência. A casa, que deveria ser seu refúgio, parecia agora um tribunal silencioso, onde ela era a ré. E enquanto cada palavra cruel caía sobre ela, uma pergunta surgia. Como sobreviver a isso sem perder a própria essência? Lilian fechou os olhos por um instante, lembrando-se de todos os sonhos que tinha, de todas as promessas que fizera a si mesma. Cada lágrima era combustível para uma decisão que ainda não sabia que tomaria. Aquele dia que parecia apenas mais um, se transformaria no marco que definiria quem ela realmente era. E você, já imaginou o que faria se estivesse no lugar dela? Se você já passou por momentos de injustiça, comenta sua opinião. Vamos juntos acompanhar cada passo dessa história. Lilian sentia o peso de cada olhar fixo sobre ela, enquanto sua mãe, Eliane, levantava a voz com uma frieza que parecia atravessar as paredes da cozinha. Cada palavra era calculada, um golpe na autoestima de Lilian, e ela se perguntava se conseguiria suportar tamanha humilhação sem desmoronar. Você não é digna de respeito aqui, Lilian. Nunca foi, disse Eliane, com os lábios comprimidos e um brilho de desprezo nos olhos. O silêncio dos outros familiares apenas reforçava a sensação de abandono, e Lilian sentiu um nó se formar em sua garganta. A jovem respirou fundo, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam escorrer, mas a dor era intensa demais. Cada gesto da mãe parecia aumentar a humilhação. Um olhar frio, um sorriso de escárnio, o bater de uma colher na mesa como se fosse um martelo sobre sua dignidade. Ela pensou em fugir, em desaparecer, mas sabia que aquele momento precisava ser enfrentado. O que Eliane não sabia era que, mesmo em silêncio, Lilian começava a reunir forças que ninguém poderia perceber. Um dos irmãos olhou para ela com dúvida, hesitando entre intervir ou permanecer em silêncio. A tensão no ar era palpável. Parecia que cada segundo durava uma eternidade. Lilian sentiu seu coração acelerar. Cada batida uma mistura de medo e determinação. Será que eles realmente acreditam que sou tão inútil assim? A pergunta ecoava em sua mente, aumentando ainda mais a necessidade de uma reação, mesmo que silenciosa. As palavras de Eliane cortavam mais fundo a cada instante. E Lilian teve flashes de infância, lembrando-se de outras vezes em que fora subestimada ou desprezada. A sensação de impotência misturava-se à raiva contida, criando uma tensão quase insuportável. Ela se levantou, respirando com dificuldade, e encarou a mãe pela primeira vez sem baixar os olhos. E se Lilian finalmente dissesse tudo o que pensa? A ideia acendeu uma chama de coragem. O olhar de Eliane se estreitou, e ela percebeu algo diferente na filha. Um brilho novo, uma determinação silenciosa que desafiava sua autoridade. A cozinha, antes palco da humilhação, agora parecia um tabuleiro onde cada gesto poderia mudar o rumo da história.
Lilian sentiu uma onda de coragem percorrer seu corpo, enquanto seus pensamentos buscavam uma forma de se defender, sem explodir em palavras que poderiam ser usadas contra ela. Cada movimento era tenso. A mãe ajustando os braços, os familiares observando, Lilian respirando fundo, tentando organizar suas ideias. O microganchinho. Será que ela vai explodir ou engolir a dor mais uma vez? Pairava no ar a expectativa de que algo mudaria naquele instante. A jovem sabia que precisava medir cada passo, cada palavra, mas o coração pedia ação. Um silêncio pesado tomou a cozinha, interrompido apenas pelo tilintar de talheres. Lilian percebeu que qualquer reação poderia ser interpretada de forma errada, mas algo dentro dela crescia, a certeza de que não seria mais subestimada. Cada segundo de humilhação alimentava uma força silenciosa, e a raiva contida começava a se transformar em determinação. Ela respirou fundo mais uma vez, lembrando-se dos sonhos que não queria abandonar: estudar, viajar, conquistar seu próprio espaço no mundo. A humilhação não apagaria sua essência, pensou. E se aquela dor fosse a faísca que acenderia sua revolta silenciosa? A ideia deu-lhe força para encarar o que estava por vir. Lilian se sentiu tomada por uma mistura de medo e coragem. Lágrimas começaram a rolar silenciosas, mas sua postura se manteve firme. A tensão atingia o ápice, e todos na cozinha perceberam a mudança sutil. A menina que parecia frágil, agora carregava a determinação de quem não se deixaria destruir. O que ela fará a seguir? Vai se render ou reagir? E no momento em que Eliane abriu a boca para mais uma palavra de desprezo, Lilian fechou os olhos, respirou fundo e sentiu algo despertar dentro de si, uma força silenciosa, pronta para transformar a humilhação em ação. Depois do confronto na cozinha, Lilian se refugiou em seu quarto, fechando a porta atrás de si, como se pudesse se isolar do mundo inteiro, embora soubesse que a dor não desapareceria apenas com o isolamento. O quarto, que antes era seu refúgio seguro, agora parecia pequeno e sufocante, carregando ecos da humilhação que ainda reverberavam em sua mente. Cada objeto, a cama cuidadosamente arrumada, a escrivaninha com livros empilhados, o quadro na parede com fotos de momentos felizes, parecia zombar de sua situação. Lembrando-lhe que nada seria tão simples quanto voltar ao normal, ela sentou-se à beira da cama, abraçando os joelhos, e por um instante permitiu-se chorar em silêncio, deixando que cada lágrima fosse a válvula de escape para a frustração, a vergonha e a sensação de abandono. Porém, mesmo nesse momento íntimo de vulnerabilidade, pensamentos inquietantes surgiam. Será que algum dia poderei me sentir respeitada em minha própria casa? Será que eles alguma vez verão meu valor? Cada pergunta ecoava como um martelo sobre sua mente, alimentando a mistura de tristeza e determinação que começava a crescer silenciosamente. Lilian lembrou-se de momentos passados, de outras situações em que se sentira diminuída ou ignorada, e percebeu que essa humilhação não era um evento isolado, mas um padrão repetitivo que marcava sua vida desde a infância. Cada palavra cruel de sua mãe era uma cicatriz invisível, e ela sentia o peso de toda a expectativa familiar como uma sombra constante sobre seu peito. Como alguém que deveria me proteger pôde se tornar o maior obstáculo da minha vida. A raiva começava a se misturar à tristeza, criando um sentimento confuso e doloroso, mas também a faísca de algo maior, a necessidade de se provar para si mesma, de não deixar que a humilhação definisse quem ela era. O silêncio do quarto era interrompido apenas pelo sussurrar do vento pelas janelas semi-abertas, que arrastava consigo um frio tênue, penetrando em cada canto do ambiente e refletindo o estado emocional de Lilian. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando organizar os pensamentos tumultuados, cada lembrança trazendo uma nova pontada de dor, mas também clareza sobre o que precisava fazer. Os pequenos gestos cotidianos, que antes pareciam insignificantes, agora ganhavam um significado novo. Cada livro, cada diário, cada nota escrita à mão, se transformava em símbolos de sua própria identidade, coisas que ninguém poderia roubar ou diminuir. Se Lilian permanecer assim, será que perderá tudo que sempre sonhou? Ou encontrará forças para mudar o destino que parecia traçado? Ela recordou-se das amigas que sempre a apoiaram, dos momentos de alegria e das risadas que pareciam agora tão distantes. A saudade desses instantes felizes trazia um misto de conforto e dor,
reforçando a sensação de que precisava encontrar uma saída para a sua situação. O quarto se tornou palco de uma batalha interna. De um lado, a sensação de derrota. De outro, uma determinação silenciosa que crescia a cada pensamento. Ela se perguntava: se eu agir agora, será tarde demais? Ou será que cada segundo que passo sentindo dor é uma oportunidade perdida? A tensão aumentava. Enquanto olhava para o espelho, Lilian estudava seu próprio reflexo, cada detalhe de sua expressão, mostrando o impacto da humilhação, mas também o surgimento de uma força contida. Os olhos vermelhos, o olhar distante, a postura retraída, tudo indicava que algo dentro dela havia mudado. Ela sabia que precisava se tornar maior do que o que havia acontecido, que precisava transformar cada lágrima em combustível para sua própria reconstrução. Será que ela conseguirá transformar essa dor em coragem? Ou será que o peso da humilhação a quebrará completamente? A dúvida pairava no ar, mas já era evidente que Lilian não era mais a mesma menina que entrara na cozinha horas atrás. No silêncio de seu quarto, ela começou a planejar pequenas ações, quase imperceptíveis, que poderiam ajudá-la a retomar algum controle sobre sua própria vida. Pensou em quem poderia confiar, em maneiras de demonstrar sua força sem provocar mais conflito direto, e em estratégias para mostrar valor sem depender da aprovação daqueles que a humilharam. Cada pensamento era cuidadosamente analisado. O que Lilian fará primeiro? Será que ousará desafiar a mãe ou encontrará outro caminho mais estratégico para triunfar? O relógio marcava as horas, e Lilian percebeu que a noite cairia logo, trazendo consigo a solidão e a introspecção. A escuridão externa refletia o clima interno, e cada sombra parecia amplificar os sentimentos conflitantes de raiva, medo e determinação. Ela respirou fundo, fechou os olhos e imaginou seu futuro. Um mundo em que ela pudesse ser respeitada, reconhecida e livre das palavras cruéis que ainda ecoavam em sua mente. A reflexão trazia dor, mas também esperança, criando o primeiro indício de uma virada emocional. Será que o destino está prestes a lhe dar uma chance de mudança? Ou tudo permanecerá igual? Cada minuto que passava no quarto parecia intenso demais para a jovem, e a sensação de claustrofobia emocional se misturava à determinação crescente. Ela começou a escrever em seu diário, descrevendo cada sentimento, cada injustiça, cada memória dolorosa, transformando a dor em registro. Cada palavra escrita era uma afirmação silenciosa de que ela existia, que tinha voz, e que não permitiria que ninguém apagasse sua história. O que vai acontecer com Lilian se alguém descobrir essas anotações? Serão a chave para sua vitória ou trarão mais conflitos? Enquanto o vento soprava pelas cortinas, Lilian refletia sobre suas prioridades, sonhos e ambições. Cada lágrima derramada começava a perder o peso da derrota, transformando-se em motivação silenciosa. Ela percebeu que não precisava da aprovação de Eliane para validar seu valor, e que a própria dor poderia ser o combustível de sua virada. Será que Lilian conseguirá transformar essa dor em ação decisiva? O próximo passo pode mudar tudo. A noite que parecia sombria demais será a mesma que acenderá a coragem de Lilian. Mas qual será o primeiro passo da jovem para transformar dor em vitória? Lilian acordou no dia seguinte com a sensação de que algo dentro dela havia mudado. O quarto, que durante a noite parecia uma prisão silenciosa, agora parecia um santuário onde sua mente e coração começavam a se organizar. Ela olhou para o espelho e viu não apenas as marcas das lágrimas, mas também a determinação que brilhava em seus olhos. Uma força silenciosa que prometia transformar a dor em ação. Cada pensamento era um passo em direção a uma versão de si mesma que ela ainda precisava descobrir. E a pergunta que ecoava em sua mente era: como transformar essa humilhação em poder sem perder minha essência? Ao se vestir, Lilian percebeu que cada detalhe de sua aparência podia refletir sua postura interna. O cuidado com o cabelo, a escolha da roupa, tudo parecia agora um pequeno gesto de afirmação pessoal. Uma maneira de dizer silenciosamente que ela não seria mais diminuída. Ela respirou fundo. E cada gesto minucioso se tornou uma preparação para enfrentar o mundo externo de forma estratégica. Não impulsiva. Será que sua mãe perceberá que algo mudou? Ou continuará subestimando a filha? Descendo as escadas, Lilian sentiu cada passo como se estivesse atravessando uma ponte entre o passado doloroso e um futuro incerto, mas cheio de potencial. Ela observou sua mãe preparando o café,
o mesmo olhar crítico e cheio de desprezo, e sentiu a necessidade urgente de se posicionar. Não era mais uma explosão de raiva, mas sim uma decisão consciente de se fazer respeitar, de demonstrar valor, sem precisar de aprovação. O que Lilian fará ao enfrentar Eliane agora que sente essa força interna? Durante o café, Lilian começou a falar com firmeza, mas sem agressividade, escolhendo palavras que transmitiam coragem e determinação. Cada frase parecia um passo silencioso em direção à independência emocional, e a tensão na mesa aumentava. Os familiares percebiam a mudança, e os olhares de dúvida surgiam, misturados a uma expectativa silenciosa. Será que eles aceitarão a nova postura de Lilian ou tentarão esmagá-la novamente? Eliane, percebendo a diferença na filha, ficou visivelmente surpresa, seu rosto misturando raiva, incredulidade e medo de perder controle. Cada palavra que Lilian pronunciava parecia desarmar a mãe, criando uma tensão silenciosa que permeava toda a sala. Lilian se deu conta de que, mais do que uma reação emocional, precisava de estratégia. Cada passo, cada gesto, cada palavra contava, e a decisão de agir não podia ser precipitada. Será que a mãe tentará retomar o controle ou será surpreendida pela força da filha? Depois do café, Lilian decidiu que precisava planejar ações concretas para se proteger e afirmar seu valor. Sentou-se em seu quarto novamente, desta vez com papel e caneta, traçando planos, listando prioridades e definindo metas pequenas, porém estratégicas. Cada item era cuidadosamente pensado, desde como reagir aos comentários cruéis até maneiras de conquistar reconhecimento fora da casa. Qual será o primeiro passo de Lilian para mudar sua realidade? Conseguirá colocar o plano em ação sem ser descoberta? Enquanto escrevia, ela lembrou de histórias de pessoas que haviam superado situações parecidas e começou a absorver coragem dessas referências. Cada exemplo se tornava combustível para sua própria estratégia, transformando a dor em aprendizado. Lilian sentiu que, embora estivesse sozinha na casa, não estava sozinha no mundo. Havia caminhos para escapar da sombra da humilhação. Será que ela encontrará um aliado inesperado? Ou precisará lutar sozinha contra a família? O telefone vibrou, trazendo uma mensagem de uma amiga próxima, oferecendo apoio e sugerindo soluções para a situação. Lilian percebeu que podia contar com ajuda externa, mas precisava agir com cautela. Cada detalhe da mensagem era estudado, analisado, e ela começou a traçar como poderia usar essa ajuda sem provocar conflitos desnecessários dentro de casa. Será que a intervenção da amiga mudará o rumo da história ou trará mais desafios? À medida que o dia avançava, Lilian sentiu seu coração bater mais firme, uma mistura de ansiedade e determinação que lhe dava energia para seguir adiante. Cada passo na casa, cada gesto, era agora consciente, carregado de significado, e a jovem sabia que estava prestes a iniciar a primeira ação concreta de sua virada. O que acontecerá quando Lilian finalmente colocar seu plano em movimento? Será que a mãe estará preparada para isso? Cada pensamento doloroso da noite anterior se transformava em determinação. Cada lágrima derramada virava combustível para a ação. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava pronta para enfrentar qualquer obstáculo e transformar a humilhação em vitória pessoal. O primeiro passo de Lilian será decisivo, e o que ela fará a seguir pode mudar para sempre a relação com sua mãe e sua própria vida. O dia amanheceu com uma luz tênue atravessando a janela do quarto de Lilian, refletindo sobre as cortinas e iluminando seu rosto ainda marcado pela tensão da noite anterior, mas também pela determinação recém-descoberta. Cada feixe de luz parecia sussurrar que uma mudança estava prestes a acontecer, e Lilian sentiu um frio de expectativa percorrer sua espinha. Ela sabia que não poderia mais apenas reagir, precisava tomar a dianteira e transformar cada instante de dor em oportunidade. Enquanto observava os objetos em seu quarto, livros, fotos, diários, todos pareciam testemunhar silenciosamente sua resolução, e ela respirou fundo, ciente de que aquele seria o primeiro dia em que a humilhação não a definiria. Ao descer para a cozinha, encontrou sua mãe, Eliane, ainda envolta em uma aura de frieza habitual, mas desta vez com uma atenção discreta que revelava surpresa pelo comportamento diferente da filha. Lilian sentiu que o momento era crucial, e cada palavra precisava ser medida, cada gesto carregado de intencionalidade.
Será que a mãe perceberá que Lilian não é mais a menina submissa de antes? Ou continuará a tentar dominar a situação? O coração da jovem batia acelerado, cada respiração marcada pela expectativa e pelo medo do que poderia acontecer. Durante o café, Lilian se manteve firme, respondendo com calma às provocações sutis de Eliane, e até mesmo desviando comentários agressivos com inteligência emocional. Cada gesto de controle que demonstrava confundia a mãe e despertava olhares curiosos dos outros familiares. Ela começou a perceber que a dor anterior não a enfraquecia mais. Ao contrário, a tornava mais perspicaz, mais estratégica. Será que a mãe conseguirá retomar o controle ou será surpreendida pela astúcia da filha? Uma mensagem inesperada no celular trouxe uma oportunidade que Lilian não havia antecipado. Uma amiga próxima ofereceu ajuda concreta, indicando contatos e caminhos para ela conquistar independência financeira e emocional. A notícia trouxe uma mistura de alívio e ansiedade, pois agora cada passo tinha que ser calculado para não revelar seus planos antes da hora. Será que Lilian conseguirá usar essa ajuda sem que sua mãe perceba? Ou isso pode gerar ainda mais conflito? No meio da tarde, Lilian decidiu agir com uma pequena iniciativa que simbolizava sua virada. Reorganizou suas economias, planejou um curso online e enviou uma mensagem cuidadosa solicitando uma oportunidade de trabalho. Cada detalhe foi pensado, desde o horário até o tom da mensagem, para demonstrar maturidade e independência. Ela sentiu a primeira onda real de controle sobre sua própria vida, percebendo que mesmo pequenas ações podiam significar grandes mudanças. Será que essa iniciativa será suficiente para impressionar sua mãe ou provocar mais críticas? À noite, um episódio inesperado aconteceu. Eliane, sem perceber, deixou escapar uma palavra de reconhecimento diante de um familiar, admitindo, ainda que sutilmente, que Lilian demonstrava determinação. A jovem percebeu que a mudança estava surtindo efeito, mas também sabia que a mãe poderia rapidamente retomar o controle se detectasse alguma fraqueza. Cada olhar, cada gesto, agora carregava tensão e oportunidade, e Lilian sentiu que a virada estava apenas começando. O que acontecerá se a mãe tentar reverter a situação? Lilian conseguirá se manter firme? Lilian começou a traçar um plano maior, não apenas se proteger, mas também conquistar respeito dentro de casa e fora dela. Ela pensou em formas de se destacar, de demonstrar seu valor para pessoas externas, de construir credibilidade própria. Cada pensamento era meticulosamente analisado, e cada decisão parecia capaz de mudar completamente a dinâmica familiar. Será que Lilian conseguirá equilibrar ação e discrição, ou algum passo em falso poderá arruinar tudo? Uma conversa inesperada com seu irmão mais velho trouxe um aliado discreto. Ele percebeu a mudança na irmã e ofereceu apoio silencioso, prometendo não interferir diretamente, mas sendo um porto seguro quando necessário. Lilian sentiu um alívio profundo, mas também a responsabilidade de não decepcionar quem acreditava nela. Será que este aliado inesperado será suficiente para virar o jogo? Ou surgirão novas surpresas? Durante a noite, Lilian refletiu sobre cada passo dado e percebeu que sua dor estava se transformando em força concreta. Cada humilhação, cada lágrima, cada momento de silêncio havia sido combustível para sua virada. Ela respirou fundo, sentindo-se mais capaz, mais estratégica e ao mesmo tempo consciente de que desafios ainda surgiriam. Qual será o próximo passo de Lilian para consolidar sua vitória diante da mãe e da família? Lilian olhou para o céu noturno pela janela, imaginando as possibilidades que se abriam à sua frente. Cada estrela parecia representar uma oportunidade, e cada sombra, um obstáculo que agora ela sabia enfrentar. A jovem sentiu uma determinação silenciosa crescer ainda mais, pronta para transformar humilhação em respeito, dor em vitória, e cada lágrima em combustível para sua história. O destino está prestes a testar Lilian de maneiras inesperadas, e a próxima ação poderá definir seu futuro para sempre. O dia amanheceu com uma luminosidade suave que entrava pela janela do quarto de Lilian, refletindo sobre os móveis e paredes, como se cada raio de sol estivesse celebrando silenciosamente a transformação que ocorrera durante as últimas semanas. Ela se levantou devagar, sentindo o corpo ainda tenso das noites de ansiedade e planos, mas a mente clara e decidida.
finalmente consciente de que cada lágrima, cada momento de humilhação e cada desafio enfrentado haviam se transformado em combustível para a força que agora pulsava dentro dela. Ao olhar no espelho, Lilian percebeu que seu rosto, embora ainda jovem, carregava uma maturidade recém-adquirida. Os olhos, outrora cheios de medo e dúvida, agora refletiam coragem, e sua postura rígida e segura transmitia uma confiança silenciosa que ninguém poderia ignorar. Ela respirou fundo, sentindo cada inspiração como se estivesse absorvendo não apenas oxigênio, mas também determinação e coragem, e decidiu que naquele dia não se trataria apenas de enfrentar a mãe, mas de finalmente se afirmar como dona de sua própria vida, consciente de que cada palavra, gesto e expressão carregaria a força de sua transformação. Descendo para a cozinha, Lilian sentiu o chão frio sob os pés, como se fosse um lembrete da realidade que ainda precisava enfrentar. Mas, desta vez, não havia medo, havia estratégia, planejamento e autoconfiança. Sua mãe, Eliane, estava ocupada preparando o café da manhã, mas o olhar da filha rapidamente captou sinais sutis de surpresa e tensão, uma indicação de que Lilian já não era mais aquela menina que podia ser diminuída impunemente. Cada movimento na cozinha se tornou uma coreografia silenciosa, e Lilian percebeu que podia utilizar a má atenção da mãe a seu favor, controlando a conversa, escolhendo cada palavra e gesto, de forma a construir respeito sem provocar ataques diretos. Ela sabia que o caminho para a vitória não seria explosivo, mas estratégico, e cada passo calculado poderia transformar a percepção da mãe e dos familiares sobre seu valor e força. Será que Eliane conseguirá manter seu domínio? Ou será confrontada pela força silenciosa da filha? Durante o café, Lilian falou com clareza e firmeza, transmitindo não apenas pensamentos, mas convicção e maturidade que surpreenderam todos à mesa. Cada frase era medida, cada gesto calculado, e ela utilizava pausas estratégicas para enfatizar seu ponto de vista, criando uma presença que não podia ser ignorada. O irmão mais velho observava atento, percebendo a mudança, enquanto os outros familiares se viam divididos entre dúvida e surpresa, sem saber como reagir a essa versão renovada da jovem que antes fora subestimada. Lilian percebeu que cada palavra era um tijolo na construção de sua independência emocional, e cada pequena reação da mãe funcionava como indicador do sucesso de sua estratégia. Será que sua mãe cederá à postura firme da filha, ou tentará retomar o controle de maneira sutil e manipuladora? Ao longo do dia, Lilian começou a colocar em prática os pequenos passos que havia planejado, verificou oportunidades de trabalho, respondeu mensagens estratégicas de amigos próximos, organizou detalhes de cursos online e fez contatos discretos para garantir sua independência futura. Cada ação, embora aparentemente simples, carregava um peso simbólico enorme. Era a prova concreta de que ela não dependeria mais da aprovação de Eliane para validar sua vida ou sonhos. Enquanto trabalhava silenciosamente, sentiu uma mistura de ansiedade e satisfação, consciente de que cada movimento, cada decisão, estava pavimentando o caminho para a vitória que há tanto tempo parecia impossível. Será que esses passos discretos irão finalmente conquistar o respeito que ela merece ou provocarão resistência da mãe? À tarde, uma conversa inesperada com Eliane trouxe tensão e oportunidade simultaneamente. A mãe, ainda sem compreender totalmente a transformação da filha, fez um comentário crítico, mas Lilian, desta vez, respondeu com inteligência emocional, firmeza e paciência, sem permitir-se ser diminuída. Cada palavra escolhida, cuidadosamente para demonstrar confiança, sem agressividade, refletia maturidade e autocontrole, deixando a mãe momentaneamente sem respostas. Lilian percebeu que a humilhação não era mais uma arma contra ela. Ao contrário, cada ataque da mãe apenas reforçava sua capacidade de reação e consolidava sua força silenciosa. Será que Eliane aceitará essa nova postura ou tentará manipular a situação para retomar seu domínio? Durante a noite, Lilian refletiu sobre cada vitória do dia, por menor que parecesse, e sentiu uma onda de orgulho silencioso crescer dentro de si. Cada desafio superado, cada resposta firme e cada ação estratégica havia construído uma versão dela mais forte, mais resiliente
e mais consciente do próprio valor. O quarto, que antes parecia um espaço de dor, agora se transformava em um santuário de planejamento e introspecção, onde cada pensamento sobre futuro, independência e respeito ganhava forma concreta. Será que essa força recém-descoberta será suficiente para mudar a relação com a mãe de forma definitiva? Lilian começou a traçar planos ainda maiores. Não se tratava apenas de sobreviver emocionalmente, mas de conquistar respeito dentro e fora de casa. Provar a si mesma e aos outros que sua força não podia ser ignorada. Cada passo era pensado estrategicamente, desde como agir com a mãe, até como construir independência financeira, emocional e social. Cada detalhe carregava peso, e a jovem sabia que erros poderiam custar caro. Será que todos os passos que ela está planejando serão suficientes para alcançar sua vitória ou surgirão desafios inesperados? Na manhã seguinte, Lilian recebeu uma oportunidade que parecia um sinal do destino. Uma proposta de trabalho que lhe daria autonomia e a chance de provar a si mesma e aos outros que poderia conquistar tudo sozinha. A notícia trouxe alívio, ansiedade e uma sensação de triunfo antecipado. Cada detalhe da proposta foi analisado com precisão e ela começou a planejar como informar sua mãe sem provocar uma explosão de conflito. Será que Eliane reagirá bem à autonomia da filha ou tentará sufocar o progresso dela? No decorrer do dia, Lilian percebeu que sua determinação havia mudado não apenas sua relação com a mãe, mas também a percepção de toda a família. Cada gesto, cada conversa, cada pequena vitória diária funcionava como prova de que ela estava pronta para assumir sua vida por completo. Ela sentiu uma mistura de alívio, orgulho e expectativa, consciente de que o caminho à frente ainda exigiria estratégia e paciência, mas agora carregava a confiança de quem finalmente se tornou dona do próprio destino. Qual será o próximo movimento decisivo de Lilian para consolidar sua vitória e transformar sua vida completamente? Lilian senta-se na varanda, olhando para o horizonte, respirando profundamente, sentindo o peso de cada lágrima, humilhação e noite de ansiedade se transformar em força silenciosa e determinação imbatível. O futuro parecia agora aberto, cheio de oportunidades, e a sensação de que a dor do passado havia finalmente se tornado combustível para a vitória a preenchia por completo. Cada estrela no céu parecia refletir a esperança, e cada sombra da noite anterior se transformava em uma lembrança de resistência e coragem. Lilian finalmente percebeu que a força para vencer sempre esteve dentro dela, e cada desafio superado a tornou capaz de transformar dor em poder, humilhação em respeito e lágrimas em vitória. Lilian permaneceu por alguns minutos na varanda, olhando o horizonte iluminado pelo sol poente, sentindo o vento leve tocar seu rosto, como se fosse uma bênção silenciosa pelo caminho percorrido. Cada lágrima derramada, cada palavra dura que ouviu e cada momento de humilhação se transformaram em combustível para a força que agora a guiava. Ela percebeu que não era apenas a vitória sobre sua mãe, ou sobre os desafios da casa, mas uma vitória interna, a conquista do respeito por si mesma, e a certeza de que não mais permitiria que ninguém determinasse seu valor. O coração pulsava com força, cheio de gratidão por cada pequena ação que a levou até ali, e uma sensação de paz misturada à determinação a envolvia, como se cada sombra do passado tivesse finalmente se dissipado. Enquanto refletia, Lilian sentiu que a história não era apenas sobre ela, mas sobre todos que já foram subestimados, humilhados ou desvalorizados. Cada desafio enfrentado podia se tornar um aprendizado, e cada lágrima poderia virar força. Ela compreendeu que a verdadeira mudança não estava em vencer o outro, mas em vencer a própria insegurança, em transformar dor em coragem, humilhação em poder e silêncio em voz ativa. Lilian respirou fundo, sentindo a emoção de quem conquistou não apenas respeito externo, mas a confiança e a fé no próprio caminho. Esse momento, intenso e silencioso, marcou o ponto em que a dor finalmente se transformou em orgulho, e cada pequeno passo dado se revelou essencial para a construção de um futuro de conquistas reais e significativas. Por fim, Lilian se voltou para dentro de si mesma, reconhecendo a força que sempre existira,
mas que precisava ser despertada. Ela sabia que desafios ainda surgiriam, mas agora estava pronta para enfrentá-los com estratégia, coragem e determinação. E, acima de tudo, compreendeu que sua história podia inspirar outros a não se deixarem abater pelas humilhações da vida, mostrando que é possível transformar qualquer dor em aprendizado e qualquer queda em recomeço. Lilian sabia que a vitória verdadeira estava em cada passo dado com coragem, e que cada caminho, por mais difícil que fosse, sempre deixaria uma marca de superação.